A sustentação oral no item 79, doutora Mariana, a senhora nos ouve? Sim, excelência. Obrigada. Então, tá bom. O conselheiro Edgar tem a palavra. Bem, cumprimento a eminente advogada, a doutora Mariana Bem, tentar fazer um resumo das contas de Cabreúva, o exercício de 2020. Já antecipei a vossas excelências a síntese do que foi apurado na instrução. A assessoria técnica é pela emissão de parecer favorável. O Ministério Público recomenda parecer desfavorável, porque, em virtude da concessão do benefício fiscal pela Prefeitura, à vista da instalação da empresa Avon Cosméticos Limitada no município, artigo da Lei Complementar Municipal 305/08, critica o impróprio atraso e inadimplência das restituições, 50% do crédito ou incremento gerado junto ao índice de participação do município no produto da arrecadação do ICMS, devidas pela Prefeitura à empresa, bem assim a falta de inscrição dos saldos devedores em resto a pagar, maquiando os resultados orçamentários e financeiros de 2014 a 2017. De acordo com o parquet de contas, o procedimento que teria vinculado receita decorrente de cota-parte do ICMS à despesa específica ensejou confissão de dívida e endividamento de longo prazo do Executivo no quadrimestre do ano eleitoral. O processo já participou da nossa pauta e foi retirado em homenagem à eminente advogada que pediu o adiamento para sustentar a matéria nesta ocasião. Vamos ouvi-la com muito interesse. Doutora Mariana. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, excelentíssimo senhor relator, doutor Edgar Camargo Rodrigues, excelentíssimo senhor conselheiro, doutor Sidney Beraldo, excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, nobre procurador de contas, doutor João Paulo, e a todos que nos acompanham, uma boa tarde. Como relatado por Vossa Excelência, tratam-se de contas em relação às quais, diante de um contexto extremamente positivo de todos os indicadores de gestão fiscal, destacando-se dentre eles o superávit financeiro de elevado valor, já verificado em 2018 e aumentado em quase 4 vezes no exercício de 2019, bem como da situação de regularidade, sem exceção, de todos os demais aspectos de suma importância e de obrigatória verificação e análise da espécie, posicionaram seus órgãos técnicos de forma unânime favoráveis à aprovação das contas. Entretanto, tendo em vista ter novamente o douto MPC se posicionado de forma contrária, especificamente a regularidade dos incentivos fiscais, que, dentre outras inúmeras indústrias e empresas beneficiárias, foram pagos também à empresa Avon S.A., inclusive chegando a aventá-lo como ilícito penal e dizer que fora fundamentado em dispositivo inconstitucional, peço vênia a Vossa Excelência para apenas pontuar algumas considerações a respeito dessa matéria, de maneira mais remissiva possível, até para que não me alongue desnecessariamente. Como pode ser constatado, Excelência, trata-se de uma lei complementar de caráter geral, editada em 7 de fevereiro de 2008, visando a criação de incentivos ao desenvolvimento da indústria, comércio, centro de distribuições e estabelecimentos congêneres, que, desde a sua edição, foram outorgados não apenas à Avon S.A., mas a diversas outras empresas, sendo inclusive, em relação a 5 delas, o benefício alusivo ao ressarcimento de custos de suas instalações, que é o objeto de impugnação do parquet de contas, já devidamente pagos, sem contar diversos outros benefícios que desde 2018, 2019 já se encontravam em curso, e 4 outros pedidos que acabaram sendo obstados no início de 2020, justamente por força do advento da ADIM, questionando a constitucionalidade desse dispositivo. Com relação especificamente ao incentivo pago à Avon, esclareça-se que o ato de concessão em si ocorreu em setembro de 2012, ou seja, antes do início da gestão do senhor Henrique, que era o prefeito à época de 2019.
apenas sendo definido 2013 para o início dos pagamentos, que então efetivamente se iniciaram e que desde a sua concessão jamais haviam sido alvo de qualquer questionamento, seja da parte do judiciário ou mesmo do âmbito desta Egrégia Corte, que inclusive emitiu pareceres favoráveis à aprovação das contas do município de Cabreúva, desde o advento do primeiro pagamento até inclusive do exercício de 2018, no qual foram tanto o benefício em si, quanto inclusive a sua forma de contabilização, alvo de incisivos questionamentos por parte do MPC. O fato, Excelência, é que apenas entre o final de 2019 e meados de 2020 que deram-se início aos questionamentos formais de impugnação dos referidos incentivos. Primeiramente, com o recebimento e irregular processamento de uma denúncia que foi ofertada por um vereador do município no âmbito desta corte, que culminou numa representação apresentada pelo MPC ao Ministério Público Estadual, questionando-se a constitucionalidade do dispositivo da lei, para que apenas em 2020 fosse, obviamente ainda sem resultados concretos, ajuizada a competente ação direta de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República, de modo a restar claro que durante todo o exercício de 2019 não havia uma única razão para que o município procedesse de forma diversa do que ocorreu, ou seja, efetuasse o pagamento dos benefícios e inclusive revisse a forma como os incentivos estavam sendo pagos, o que ocorreu mediante regular tramitação de procedimento administrativo, que afinal concluiu acertadamente pela necessidade de revisão da metodologia de pagamento, reduzindo o prazo de quitação integralmente em favor dos cofres municipais. Cabendo ainda ressaltar, Excelência, que tanto os questionamentos aventados em relação à contabilização ou um eventual endividamento do município ocorreram em exercícios anteriores a 2019 e já foram completamente superados, até mesmo porque estamos aqui diante de uma situação em que houve superávit financeiro de mais de 23 milhões no município em 2019. Também, apenas para efeito de informação, vale mencionar que, mesmo não havendo qualquer determinação nesse sentido, desde que tomou conhecimento dos questionamentos que estavam sendo aventados, tanto por parte do Parquê de Contas, em dezembro de 2019, como por parte da promotoria local após a representação, deliberou o senhor Henrique por antecipar-se em suas providências, decidindo, já no início de 2020, pela suspensão da análise de eventuais novos benefícios e pela suspensão de todos aqueles pagamentos que se encontravam em curso em 2020, até que efetivamente se procedesse à decisão da DIN que estava sendo ajuizada. Porém, como também foi levado a conhecimento desta corte, por ocasião de memoriais apresentados nas contas do exercício de 2018, cuja aprovação ocorreu entre final de novembro e início de dezembro do ano passado, é importante mencionar que a referida DIN, apesar de julgada improcedente e declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Complementar 305 de 2008, alusivos à concessão desses incentivos fiscais, justamente como pressuposto de comprovação de boa-fé dos incentivos que estavam sendo pagos, bem como diante da demonstração de que haveria efetivos prejuízos caso fosse automaticamente aplicado o efeito ex-tunc da referida decisão, procedeu-se, mediante a oposição de embargo de declaração pelo município, a modulação dos efeitos desta decisão de aplicabilidade da inconstitucionalidade do dispositivo, para que ocorresse apenas em 120 dias a partir de 1º de janeiro de 2021, ou seja, tanto no exercício de 2019 quanto no exercício de 2020, não operaria nenhum efeito dessa declaração de inconstitucionalidade que impedisse o município de continuar efetuando o pagamento dos referidos benefícios, apesar de, por cautela, ter suspendido o pagamento dos mesmos.
comprovando-se assim de forma incontrovérsia a ausência de qualquer viés de ilegalidade em relação ao que fora pago pelo município em 2019, seja a empresa Avon, seja a todas as demais beneficiárias que fizeram jus aos recebimentos desses benefícios, porque já estavam ingressos na referida hipótese legal. Dessa forma, Excelência, já me encurtando, reiterando a situação de perfeita conformidade das contas de 2019 do município de Cabreúva, que se apresenta com superávit financeiro de elevado grau, superávit orçamentário, regularidade no que concerne ao pagamento dos encargos sociais, perfeita consonância das despesas com pessoal em face das exigências da lei de responsabilidade fiscal, dentre todos os inúmeros outros aspectos. Outro não é o anseio do senhor Henrique, a quem represento, o ex-prefeito que aqui represento, senão pela emissão de parecer favorável à aprovação das mesmas. Desde já agradeço imensamente a atenção, Excelência. Obrigada. Ok, retorno a palavra ao conselheiro Edgar. Muito bem, senhor presidente. Cumprimento a doutora Mariana Bem pela sustentação. Ela foi ao ponto que interessa na discussão dessas contas. E tem razão, sua excelência. Os principais indicadores de gestão fiscal estão favoráveis, poucas recomendações se faria às contas, e nós estamos tratando do exercício de 2019 e das consequências de uma lei de 2008 de benefícios fiscais. É bem de ver que a própria fiscalização anota que, neste exercício, a Prefeitura buscou corrigir a anomalia, autuando os processos administrativos 6206 e 7649, declarando nulos os valores relativos a esses benefícios até então devidos, além de determinado termo de confissão de dívida que foi pactuado em 2016, e determinou também o recálculo da dívida do Executivo perante esta específica empresa que veio a ser discutida nos autos. As demais empresas não aparecem, não há nenhum questionamento quanto a elas, salvo o questionamento quanto à constitucionalidade da lei de 2008. Mas, ficando neste caso concreto, que foi apontado nas contas, me parece solucionado, são as ações que estão ao alcance do prefeito fazer. O que vai acontecer com as consequências dessas medidas que ele tomou para acompanhar daqui para frente. De qualquer maneira, a matéria me parece regularizada. Eu vou propor a emissão de parecer favorável às contas do prefeito Cabreúva relativas a 2019, com algumas recomendações que constam do relatório e voto que antecipei a Vossas Excelências, senhores conselheiros. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Obrigado, doutora Mariana.